Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje corrigindo as atividades que a tia tinha solicitado para casa, tá? Abram a página de vocês no livro 265 e aí nós temos essas duas questãozinhas. Questão 4. Descrevam, com suas palavras, as características gerais de uma aranha. O que vocês colocaram? Bom, gente, o objetivo dessa questão, né, era que vocês colocassem os conhecimentos prévios sobre as aranhas e sobre as características para iniciar o estudo dos aracnídeos. Vocês poderiam colocar que são esses animais, elas possuem oito pernas, 8 olhos simples, que produzem fios de seda e alguns constroem teias, são predadores, entre outras características, tá bom? Vocês poderiam estar colocando essas características das aranhas. E nós temos a questãozinha 5. Qual é a importância da teia para as aranhas? Bom, embora a seda seja uma característica das aranhas de maneira geral, apenas algumas delas produzem a teia. Nessas espécies, a teia pode auxiliar na captura de alimentos e na reprodução. Então, qual a importância da teia para as aranhas? A teia, ela auxilia na captura de alimentos e na reprodução. A tia também pediu que vocês fizessem a questãozinha 6 da página 267. De que maneira você acha que os ácaros e os carrapatos podem afetar a saúde dos seres humanos? Bom, meus amores, esses aracnídeos podem prejudicar a saúde dos seres humanos, pois causam desde alergia até doenças mais graves, como a febre maculosa, a erliquiose e a babesiose, tá? Nesses casos, o carrapato, ao se alimentar do sangue de um ser humano, transmite agentes causadores da doença, como bactérias, vírus e protozoários. Bom, meus amores, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar de mais uma classe dos artrópodes, tá? Agora, na página 270, iremos falar sobre os quilópodes e os diplopódios, tá? Então, vamos acompanhar a explicação na página 270. Esses animais, gente, eles são terrestres e vivem em ambientes úmidos, como debaixo de rochas, de madeiras ou até mesmo dentro do interior do solo. Eles possuem cabeça e corpo alongado, são divididos em vários segmentos e podem apresentar também diversas pernas ao longo do seu corpo e um par de antenas. No nosso livro, ele nos mostra duas ilustrações. Nós temos a ilustração A, que é uma lacraia, que essa lacraia ela está representando o grupo dos quilópodes. E nós temos a imagem B, que é um piolho de cobra. E esse piolho de cobra, ele é um exemplo dos diplópodes, certo? Então, agora nós vamos estudar esses dois grupos separadamente e a gente vai começar vendo a estrutura do corpo de um quilópode, que é o exemplo da lacraia. Bom, gente, aqui nós temos a estrutura do corpo de um quilópode, que é representado pela lacraia. E aí a gente vai ver cada parte. O número 1.
As lacraias, elas possuem um corpo levemente achatado e um par de perna por cada segmento. No último segmento, existe um par de pernas anais, que assumem as funções sensoriais ou de ataque ou de defesa, certo? Par de pernas anais. O 2, na cabeça, próximo à boca, existe um par de apêndices especializados, pontiagudos em formato de garra, os quais são venenosos e utilizados nos ataques e nas defesas. Temos aqui o númerozinho 3. Possui um par de antenas que captam os estímulos no meio externo e um par de olhos. Um par de olhos, o par de antena. E, como a tia falou, um par de perna por cada segmento. Isso é a representação da estrutura do corpo de uma lacraia. Virando a nossa página, na página 271, nós vamos observar agora a estrutura do corpo de um diplópodes, que é representado por um piolho de cobra. Vamos observar. O númerozinho 1. Os diplópodes apresentam corpo em formato cilíndrico e 2 pares de perna por cada segmento, tá? Então, são 2 pares de perna em cada segmento do corpo desse piolho de cobra. Númerozinho 2. Na cabeça, possuem um par de antenas, as quais percebem o ambiente por onde caminham. Os olhos podem estar ausentes ou são formados por 2 conjuntos de olhos simples. Isso é a representação da estrutura do corpo de um piolho de cobra, que é um diplópodes. Bom, gente, os quilópodes, que nós vimos como exemplo, a lacraia, eles são predadores. A presa ela é detectada pelas antenas e é imobilizada ou morta pelas garras venenosas. Em seguida, essa presa ela é mastigada e ingerida. A maioria da parte da alimentação dos quilópodes consiste em pequenos artrópodes. Espécies maiores, como algumas lacraias, podem se alimentar de pequenos vertebrados. Já nos diplópodes, a maioria deles é destritívora, pois existem espécies carnívoras e onívoras. Grande parte desses animais, eles se alimentam de vegetais em decomposição, que geralmente são encontrados debaixo das rochas, né? Nas cascas de árvores e nos troncos. O sistema digestório desses quilópodes e dos diplópodes é completo. E como na maioria dos artrópodes terrestres, a respiração ocorre por meio de um sistema de traqueias. Tia, e como é a reprodução desses quilópodes? Gente, a reprodução é sexuada com fecundação interna. Após a postura, as fêmeas de algumas espécies se enrolam ao redor dos ovos para protegê-los. O desenvolvimento desses ovos podem ser direto, com os juvenis nascendo com a mesma quantidade de segmento dos adultos, ou indireto, quando os juvenis nascem com menor quantidade dos segmentos e aí vem sofrendo mudanças. Já na reprodução dos diplópodes, a reprodução ela é sexuada e a fecundação é interna. Algum tempo após a cópula, os óvulos liberados são fecundados e o desenvolvimento é indireto. Bom, meus amores, então nós vimos mais uma das classes dos artrópodes. Lembrando que nós já estudamos os insetos, os crustáceos. Vimos também as classes dos aracnídeos
E agora, nós estudamos sobre os quilópodes e os diplópodes, certo? E a tia queria solicitar para vocês, para a gente praticar sobre o conteúdo que a gente acabou de estudar, o exercício da página 274 e 275 e 276, tá? A tia pede que vocês estejam fazendo essas 3 páginas, a atividade dessas 3 páginas, e estejam me enviando, que a tia vai lançar o vídeo de correção, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e bons estudos!